mais polêmico de todos os tempos, Dom Pedro I, imperador, para mim, foi traidor da ordem. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E aí, tudo em ordem? Se estiver tudo em ordem, inscreva-se no nosso canal para fortalecer as nossas colunas, deixe o seu joinha, compartilhe esse conteúdo com outros irmãos também. E se você tem dificuldade de apresentar trabalho em loja, se você não se considera um bom orador, vamos resolver esse problema? Vou deixar aqui no primeiro comentário o link para que você adquira o meu livro Comunicando de Pé e à Ordem, com dicas práticas para resolver o seu problema de comunicação, o seu problema de oratória, principalmente dentro de loja. Dom Pedro I foi maçom? Era maçom? Claro que sim. Já dissemos, mas é uma situação muito polêmica e muito controversa que vamos falar um pouco aqui agora. Ele foi iniciado na loja Comércio e Artes, está escrito ali, no ano de 1822. E por que Dom Pedro I foi iniciado? O Brasil vivia um período de conturbação política. Naquele momento, buscava a independência. Dom Pedro era um defensor da independência. Dom Pedro é considerado um herói nacional, embora muitos achem que ele só queria poder, ele só queria ser o imperador do Brasil. E naquele momento ele percebeu na maçonaria uma força muito grande para que ele atingisse o seu objetivo de declarar a independência e de ser o primeiro imperador. E naquele momento o próprio país, no meio desse processo aí, as lojas maçônicas, naquele momento existiam 3 lojas maçônicas, um grupo de maçons defendia a monarquia, o outro grupo defendia a república e existia um grupo ainda que defendia o socialismo. Existiam 3 correntes e em determinado momento essa maçonaria se uniu em torno do nome de Dom Pedro I e ele acabou sendo iniciado no mês de julho daquele ano, né? O ano de 1822. Então, ele foi iniciado no ano de 1822, o mesmo ano da declaração da independência, ele foi iniciado no mês de julho. Mas aí já começam as coisas erradas, na minha opinião. Até então, a união dessas 3 correntes, a corrente da monarquia, do socialismo e da república, se unirem em torno do nome dele, tudo bem. Ele entrar na maçonaria, ali ele fazia os seus discursos em prol da independência, inclusive com a participação de muitos maçons também. Toda a independência foi decidida, inclusive em reuniões maçônicas dentro de lojas maçônicas, porque a maioria das pessoas influentes naquela época faziam parte da ordem maçônica e assim surgiu a independência. Mas na maçonaria, ele foi iniciado no mês de julho e poucos dias depois ele já foi impulsionado, catapultado, vamos dizer assim, ao grau de mestre. Poucos dias depois, sem cumprir interstícios nenhum. Porque existe sim um interstício a ser cumprido de um ano, hoje um ano, já foram 3 anos no passado, para que o irmão continue como aprendiz, depois pelo menos mais 6 meses como companheiro, antes de se tornar mestre. Com o Dom Pedro, isso foi totalmente atropelado, esse processo, e poucos dias depois ele já se tornou mestre. Para piorar mais ainda, antes de 2 meses de ordem maçônica, ele foi elevado a grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Portanto, tudo errado. E algo que começa errado, o que vai acontecer? Vai dar errado. Logo que ele foi jogado, elevado ao grau de grão-mestre, com 3 meses de maçonaria, isso aconteceu no mês de outubro, já havia sido declarada a independência.
O que que esse senhor fez? Esse irmão, né? Irmão, foi iniciado é irmão. O que que o irmão fez como grão-mestre? Ele percebeu que os irmãos maçons iriam influenciar no governo dele, iriam apresentar sugestões, iriam participar e, eventualmente, até criticar alguma ação dele, já que ele estava como imperador. O que ele fez? Apenas 17 dias depois de se tornar grão-mestre, descontente com a participação da maçonaria, ele simplesmente dissolveu a maçonaria no Brasil. Ele acabou com a maçonaria no Brasil com 17 dias como grão-mestre. É ou não é um traidor da ordem? No entanto, ainda assim, o nosso irmão Guatimozin, que o nome dele maçônico era Guatimozin, ele foi iniciado no rito Adoniramita, onde existe essa questão do irmão escolher uma influência de vida e adotar como codinome na maçonaria. Ele adotou o Guatimozin, o imperador azteca, se eu não me engano. Se você souber, comente aqui embaixo. Adotou o nome Guatimozin. Nosso irmão Guatimozin, na minha opinião, é um traidor da ordem. E ainda assim, hoje em dia, ele é exaltado. Ah, não, porque Dom Pedro foi nosso irmão, Dom Pedro, referência da maçonaria. E ele é muito citado como herói maçônico, mas na minha opinião não é. Por isso que eu acabei de falar. E na sua opinião, qual a sua opinião sobre Dom Pedro I e a sua participação na maçonaria? Comente aqui embaixo, eu quero saber. E apresente esse trabalho em loja também, depois você me conte como foi. Até a próxima coluna.